Tá tudo bem. Ó, quem falou que tava com. Bruno falou que biologia não é o forte. Tá tudo bem, tá muito tudo bem. A gente tá aqui pra, enfim, ajudar vocês com tudo que for possível. A Andrea já voltou? Eu não sei o que aconteceu, mas ele acabou não expulsando dessa vez. Ah, então tudo bem. Aí, Então, beleza. gente. Então, enfim, a gente vai passar tudo bonitinho pra vocês, não se preocupem com isso. Tá bem? Então, enfim, tendo, tipo, né, todo esse momento prévio explicado para vocês, a gente vai relembrando que a gente vai cobrir as bases principais, os eixos da biologia, mas a gente não vai conseguir passar tudo com tanta atenção e tanto cuidado quanto a gente gostaria, até porque, enfim, o número de aulas é bem limitado. E hoje a aula vai ser sobre um tópico muito legal, muito, quer dizer... É o tópico mais legal da biologia, gente. tem gente que tem um certo preconceito, mas eu amo, né? Que, enfim, é botânica, e aí a gente vai falar hoje sobre os elementos essenciais da botânica, né? A doida da planta. As tias doidas da planta. Maravilhoso. Exatamente. Quem quiser no grupo, tem foto das plantas de casa, entendeu? Eu mando, eu amo, eu tenho um montão. E, enfim, aproveitando, né? O que a gente vai ver hoje? A gente separou a aula em 2 blocos. No primeiro bloco, a gente vai ver a célula vegetal e as suas estruturas, né? A diferenciação entre a célula vegetal e a célula animal, e a célula procarionte. E também fotossíntese e respiração e como essas vão se relacionar. E aí a gente passa para o segundo bloco, que vai ser dado pela linda, maravilhosa Bruna. Em que a gente vai falar sobre os principais grupos vegetais do planeta e como esses grupos desenvolveram características, adaptações para sobreviver no meio terrestre. Perfeito, então vamos lá, vamos começar. Primeiro, eu acho importante a gente entender por que é tão importante estudar botânica. Qual é o objetivo, enfim, de todo esse processo. Eu queria escutar, na verdade, vocês, porque vocês acham que botânica é tão importante estudar, porque eu sei que às vezes parece uma matéria meio decoreba, meio tipo uma coisa sem sentido. Então, enfim, quero escutar vocês, aproveitando que vocês estão super comunicativos com a gente. Por que vocês acham que é tão importante a gente estudar botânica? Entender a natureza? Sim, biologia é exatamente sobre isso. Sim, exatamente. Né? Entender um dos 5 reinos, que a gente vai, enfim. A Lourane falou sobre meio ambiente, sim, é muito importante a gente aprender sobre plantas, porque, enfim, elas estão principalmente no nosso meio ambiente, porque flores são bonitas, flores são maravilhosas, plantas são incríveis. Eu amo essa turma, gente, vocês estão falando muito bem de plantas. A gente vai falar Aqui, muito porque bem. plantas são incríveis, plantas maiores que pessoas, plantas essenciais para a vida, adoro as paisagens, as plantas fazem parte da vida. Enfeita a minha sala. Eu acho que eu vou me dar muito bem com essa turma. Todos pontos, assim, importantíssimos. São entender a relação entre o homem e a natureza. Gente, assim, para saber como cuidar da babosa que hidrata o nosso cabelo, sim, exatamente. Um ponto muito interessante também, tipo, dentre tudo isso que a gente falou, é a comida, né? Enfim, a gente come, comemos plantas e é importante a gente saber que uma coisa bem vegana, uma coisa assim, bem, tipo, na treva, que as plantas são, né, enfim, os produtores principais de energia no nosso planeta. A gente vai ver isso melhor na aula de não sou vegana, não sou vegana, mas eu acho que... Posso falar um pouquinho, Isa? Claro, Bru. Nessa linha do que a Isa estava falando sobre alimentação, acho que uma coisa que é muito importante é que as plantas, todos os seres autótrofos em geral, mas principalmente as plantas, são os seres vivos que introduzem matéria orgânica no ciclo. Então, toda matéria orgânica, você, teu pet, papel, tudo que você pode pensar de matéria orgânica, tudo isso começa com as plantas. Porque elas dão um jeito de pegar o ar, terra, metal e transformar aquilo em matéria orgânica, transformar aquilo em pele, em gente, em osso, em tudo. Toda a matéria orgânica introduzida no meio ambiente começa com as plantas. Tudo bem, elas vão ser comidinhas pelos bichos depois e isso vão se transformar.
Mas a matéria orgânica do nosso ciclo, do nosso mundo, toda ela é introduzida por plantas, algas e seres autótrofos. Exatamente. Exatamente. A Bru colocou super bem. Então, enfim, agora que a gente entendeu um pouco, né? A gente podia passar horas falando sobre esse assunto, eu pelo menos poderia passar muito tempo falando sobre isso. Vamos passar, enfim, para o estudo de fato do grupo, né? Então, vamos entender primeiro a base, né? A gente colocou. Nem vou comer, mas outro feliz, sim. A gente colocou relembrando aqui, porque, enfim, a gente meio que comentou sobre isso previamente na turma anual, mas a gente fala sobre isso com vocês aqui. Enfim, essa aqui é a célula vegetal, né? Ela é eucarionte, que é diferente das procariontes. Não sei se vocês aprenderam esse conteúdo, mas isso significa que o quê? Que o núcleo, né, que é onde tem o material genético... Vocês estão vendo a minha setinha? Sim, Isa. Sim. Perfeito. Que é essa parte que, enfim, contém o material genético, é circundada por uma carioteca, que, enfim, vai meio que circundar esse núcleo. Quando a gente for estudar um pouco de citologia, a gente vai entender isso melhor, qual a importância disso, mas ela é eucarionte, então ela tem um núcleo organizado, né? Além disso, ela vai ter algumas estruturas específicas dentro dela, né? Que vai diferenciar ela das outras células. Essas estruturas são, principalmente, o vacúolo central, que a gente vai ver um pouquinho melhor ao longo da aula, qual a importância dele. A parede celulósica, que é essa parede aqui que, enfim, envolve a célula, de fato. E os plastos, né? Que deixa eu encontrar aqui, que é, por exemplo, o cloroplasto. A gente vai ver aqui, ó, que podem ser cromoplastos também, que apresentam cores. Por exemplo, a cenoura. Ela vai ter cromoplastos com beta-caroteno, que é uma substância que vai dar essa cor linda, maravilhosa para ela, certo? Opa. Com tecnologia, mas enfim. Um ponto importante da gente visitar aqui é que a célula vegetal tem, ou enfim, pode ter, todas as mesmas estruturas de uma célula animal, né? Então, enfim, isso se vocês forem dar uma olhada melhor na aula de histologia que a gente deu para a turma anual, que a gente vai passar para vocês, a gente sabe que ela tem a mitocôndria, ela tem o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, rugoso e liso, enfim, todas as mesmas estruturas, menos os centríolos, né, que, enfim, vão participar lá da divisão celular, mas a célula vegetal não vai ter esses centríolos. Então, enfim, agora que a gente deu um panorama geral para vocês da célula vegetal, a gente... e um ponto muito, muito interessante é que essa parede celular que vai estar presente na célula vegetal, ela vai ser composta de celulose. Eu acho que vocês podem já ter escutado esse termo quando a gente fala de, por exemplo, papel. Giovana Nunes levantou a mão. Fala, Gi. Foi sem querer, perdão. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ai, boa, Bru. Ótimo. Enfim, e aí... I got you, girl. Pode continuar que eu estou aqui nas dúvidas. Perfeita, maravilhosa. Essa parede celular, ela vai ser composta por celulose, né? Que, enfim, é um componente super importante que vai dar sustentação, deixa eu passar aqui. Que vai dar, enfim, a sustentação e vai fornecer essa proteção mecânica contra os micro-organismos. Nesse desenho maravilhosamente lindo, feito pela Prof. Bru, a gente consegue ver aqui que tem a membrana plasmática, né, que está presente em todas as células, que é uma coisa que caracteriza a célula de fato. E em volta dela vai ter essa parede celular, né, composta por celulose. Aqui a gente consegue ver numa fotinho de microscópio mesmo, toda bonitinha, enfim, aqui a membrana plasmática, e aqui mais escurinha, essa parede celular, certo? Algo muito interessante é que essa parede celular, ela também estabelece a comunicação entre as células, né? Enfim, que já existe normalmente, só que muitas vezes as pessoas acham que, enfim, por ter essa parede celular, as células não vão se comunicar, mas elas comunicam. E, enfim, essa parede celular também fornece proteção contra micro-organismos.
né? E, enfim, então agora que a gente entendeu um pouco mais, vocês estão entendendo? Tá claro? É muito importante que Eu não entendi muito bem a parte dos plastos. Então, a gente vai revisitar eles. Ai, é que tá escrito platos, mas é platos. A Desculpa. gente vai revisitar, daqui a pouquinho. Mas, enfim. Aí aqui, primeira estrutura diferente da célula vegetal, certo? Então, a estrutura que vai caracterizar ela de fato. Depois, a gente vai para o vacúolo, que é outra estrutura que vai diferenciar a célula vegetal, certo? Esse vacúolo são como se fossem bolsinhas, né, limitadas por uma membraninha, que ficam dentro da célula, né? Então, enfim, é meio confuso e pode até ficar meio perdido sobre qual é a importância dele, né, desse vacúolo, porque, enfim, ele só existe, qual é a função dele? Porque ele existe dentro da célula. A função principal do vacúolo é regular as trocas de água que acontecem na osmose. Tá. Como assim? O que é isso? O que é osmose? O que é tudo isso? Eu não sei quanto vocês aprenderam sobre osmose fora daqui, mas eu acho importante a gente dar uma relembrada sobre isso, né? Vamos pensar. Quando a gente tem dois espaços com concentrações diferentes, então, por exemplo, um tem mais sais do que o outro, né? E então, por exemplo, a gente vai falar sobre isso em termos de soluto, que é o sal, e solvente, como se fosse a água, né? E o outro menos. Esses espaços vão estar separados por uma membrana, e o espaço que tem menos soluto, certo? Que tem menos sais, vai passar um pouco do solvente para o lado que tem mais soluto para equilibrar. Ainda não ficou tão claro, tá? Tudo bem. Então vamos lá. É um conceito bem confuso, então tá tudo bem. Podem fazer várias perguntas que a gente vai resolvendo elas com bastante calma. Vamos pensar numa folha de alface, então. Mais fácil, algo mais real, algo mais concreto. Essa folha de alface, ela vai estar murcha, o que significa que vai ter pouca água dentro dela, tipo, pouca água dentro da célula. E o que acontece? Não sei se vocês já viram isso, mas quando a gente coloca essa alface murcha, que vai estar, enfim, cheia de sais, né? Cheia de compostos, cheia da alface, da planta em si, mas ela não vai estar com tanta água. Se a gente colocar essa alface dentro de um copo d'água, a gente vai ver que essa alface ela vai começar a, enfim, encher, ficar mais normal, ficar menos murcha, né? E por que isso acontece? Isso acontece pelo processo de osmose, que vai fazer com que a água, né, enfim, o solvente, passe para dentro das células. Enfim, preenchendo o ser vivo, que é o alface, no caso, que a gente está falando aqui. Perfeito. Só que, por exemplo, vamos imaginar por que essas células não vão explodir. Porque se a gente vai colocar a folha de alface, que está cheia lá de sais, minerais, várias coisas, e o copo de água que não tem nada de minerais e sais, tipo, tem uma quantidade muito mínima. Por que essa célula, né, que vai estar dentro da alface, não vai explodir? Porque, enfim, tecnicamente, a água vai ficar entrando dentro da célula e não vai ter um certo limite, até porque, enfim, a quantidade de sais que vai ter dentro da célula e a quantidade que vai ter fora da célula, no ambiente, na água, é muito diferente. Então, é muito importante a gente ressaltar a importância desse vacúolo. Agora a gente consegue, de fato, entender. Esse vacúolo vai meio que, enfim, bombear, ele vai realizar o controle hídrico da célula. Então, ele vai tirar o excesso ou, enfim, regular a quantidade de água que a célula precisa ter para ficar bem, para ficar, enfim, funcionando. Paula levantou a mão. Não, só para perguntar se esses slides vão ser disponibilizados para a gente depois. Sim, serão. Tá, obrigada. Várias perguntas aqui, peraí. Eu estou escrevendo. Ah, perfeita. Perfeita. Então, enfim. Então, ela vai controlar esse controle hídrico da célula. Ela vai estabelecer esse equilíbrio que é necessário para que a célula esteja maravilhosamente bem, certo? Agora a gente vai ver outra estrutura importante dentro da célula vegetal, que vai, enfim, compor uma parte muito importante que vai caracterizar os grupos vegetais, né? Os grupos produtores, que a gente já meio que deu uma pincelada aqui, né?
Esse cloroplasto, ele é um plasto, né? E ele tem a presença de um pigmento muito, muito especial, muito querido, muito maravilhoso, que chama clorofila. Né? É um suco das influencers fitness, algo bem vegano. Algo bem veganinho, algo algo deixa bem super assim. verde todos os sucos verdes. Para Exato. vocês não esquecerem que clorofila é verde. É verde, gente, é verde. Então, algo bem, assim, exatamente como a Bru falou, algo bem veganinho, né? Então, é um plasto que vai ter clorofila, por isso ele chama cloroplasto, certo? E aí, o que é essa clorofila? O que é esse negócio? Algo super vegano. Ele vai ser um pigmento verde. Tá. Faz sentido, né? Já que, enfim, todas as plantas são verdes, o suco verde é verde, todas essas coisas, enfim, tem essa coloração. Mas qual é a função principal desse pigmento? Esse pigmento ele vai funcionar meio que como uma antena para a luz solar, né? Para a luz solar chegar dentro da planta e vai passar por todo um processo que chama fotossíntese. Eu acho que talvez vocês já conheçam mais por cima sobre como funciona esse processo, né? E, enfim, e aí agora a gente vai explicar um pouco desse processo de fotossíntese, mas é muito importante que a gente saiba que a clorofila tem um papel essencial dentro desse processo de fotossíntese, que vai ser meio que captar esse sol, essa energia solar, né? Ela vai funcionar como essa antena para que a energia solar consiga entrar nesse processo da fotossíntese, esse processo vivo, né? Então, enfim, depois a gente vai falar melhor sobre esse processo de fotossíntese, mas primeiro vamos caracterizar aqui melhor esse cloroplasto. Esse cloroplasto tem duas membranas, né? Ele é uma organela que tem duas membranas lipoproteicas, né? Então, a membrana externa e a membrana interna aqui, que vocês conseguem ver nessa fotinho maravilhosa. E ela vai ter essas estruturas, né? Que são os tilacoides, que são como se fossem essas moedas aqui. Estão vendo? Esses tilacoides, eles vão formar os grânum, que empilhados vão ser os grana. Esses tilacoides são empilhados, são os grânum, e juntos eles são os grana, né? Esses cloroplastos, do mesmo jeito que as mitocôndrias, eles vão ter um DNA próprio e ribossomos próprios deles também. Ou seja, tipo, o DNA, todo o material genético que está dentro deles, não é o mesmo do material genético que vai estar fora da célula, que vai estar dentro da célula, mas fora deles, né? O que acaba meio que sendo um pouco estranho para a gente Mas, enfim, se vocês derem uma olhada na apostila do segundo capítulo, vocês vão entender um pouco melhor esse processo, por que é assim, por que isso acontece, enfim, e etc. Né? Então, ok. Então, a gente já sabe que existe essa organela que chama cloroplasto, que ela tem um papel essencial em fazer a fotossíntese, e que ela tem esse pigmento muito interessante, bem vegano, que chama clorofila. Ok, perfeito. Então, agora a gente vai entender esse processo de fotossíntese, certo? A fotossíntese em si, ela vai pegar componentes como gás carbônico e água, e com a ajuda da luz do sol, como a gente já viu, e, né, enfim, através da clorofila, que vai funcionar como essa antena para captar, ela vai produzir glicose, né, que, enfim, é a energia, que é o composto que vai armazenar a energia, a água e o oxigênio, certo? Tá, ok. Entendo, mas ainda assim tá muito abstrato, tá um negócio meio confuso, não tá fazendo tanto sentido para mim. Tudo bem, então vamos com bastante calma. Os passos mais importantes para vocês entenderem sobre isso é a liberação de gás oxigênio, a absorção de gás carbônico e a introdução de matéria orgânica nos ecossistemas, ou seja, a introdução desse composto aqui que é a glicose, certo? Que, enfim, ela vai fornecer energia, vai fornecer alimento, ela é tudo. A glicose, ó, perfeita, maravilhosa. Então, vamos ver aqui nesse processo um pouco mais claro pra gente, certo? A gente vai ter duas etapas na fotossíntese. Essas duas etapas vão ser, basicamente, reações de claro e reações de
escuro, não necessariamente de escuro, elas não vão acontecer no escuro, mas é que elas não precisam necessariamente da luz solar para acontecerem, né? Enfim. Então eu sei que tudo parece ser muito grande e complexo, mas enfim, a gente vai quebrando isso aos poucos, certo? Então, o ponto importante das reações de Claro para a gente saber é que vai entrar água, né? A gente sabe, enfim, a gente sempre tem que regar as plantinhas porque elas precisam de água para isso também. E aí, o que vai acontecer? Ela vai pegar essa água e aí a luz vai chegar, vai ser absorvida, vai ser captada pelo pigmento clorofila, certo? Imagina como uma anteninha que vai estar lá pegando e passando para o resto, entendeu? Dando essa energia, né? Essa energia solar, essa energia luminosa para o resto da planta para que ela, enfim, possa realizar as reações. Vai pegar essa água e vai liberar já o oxigênio, certo? Só que a gente consegue ver aqui no composto que é H2O. E aí aqui vira O2. Tá faltando alguma coisa aqui, tá faltando um hidrogênio. Para onde que vai esse hidrogênio? Esse hidrogênio, ele vai para compostos que são meio que aceptores de elétrons, que, enfim, é um conceito meio confuso, mas é um lugar onde esses hidrogênios vão ficar meio que guardados, vão ficar meio que mantidos, certo? Nessa reação também, essa reação de Claro, a gente também vai ter a produção de algo assim, que vocês vão ver nas aulas de metabolismo, né, que vão estar na apostila e tudo mais, que é um composto assim, estrela, dentro do nosso organismo, dentro de qualquer organismo vivo, que é o ATP. E o que esse ATP vai fazer? Ele é como se fosse uma bateria carregada, entendeu? Então ele vai guardar uma quantidade de energia assim, ó, maravilhosa. E aí, qual a importância desse ATP e desse NADPH2, né? Que vão ser esses dois compostos que vão estar, esse primeiro, armazenando essa quantidade de energia, e esse aqui vai estar guardando esse hidrogênio, né? Eles vão passar para essa reação de escuro, em que, enfim, né, vai entrar o gás carbônico, e aí, todo esse processo, né, junto com o ATP, o NADPH2 e o gás carbônico, eu falei oxigênio? Gás carbônico, vai ter a produção da glicose. Tcharam! É isso. Eu sei que pode parecer muito mais monstruoso do que de fato é, mas, enfim, com o tempo esse conceito vai ficar um pouco mais claro na cabeça de vocês. É um conceito que, enfim, acho que a gente precisa deixar ele dormindo um pouquinho, apresentar, aí ele dorme um pouquinho na nossa cabeça, a nossa cabeça vai entendendo ele aos poucos, e aí depois a gente olha de novo e faz bem mais sentido. Pelo menos eu gosto de funcionar assim, eu não sei se vocês também sentem que o tempo ajuda bastante a entender certos conceitos que podem parecer complicados. Enfim, e aí esses compostos, né, o NADP sem o H2 e o ADP, que é essa bateriazinha aqui descarregada, vão voltar para as reações de Claro, para que eles possam ser meio que reutilizados, né? Então, enfim, tá, entendemos a fotossíntese, entendemos que ela vai liberar oxigênio, vai liberar glicose para a planta, né, que aí, enfim, seres vão se alimentar dessa glicose e aí ela vai passar para toda a cadeia, né, enfim, rolando toda essa inserção da matéria orgânica, que vai ser a glicose, dentro do mundo vivo. Então, enfim, entendemos várias coisas e a importância da luz nisso, a importância da clorofila, beleza, maravilhoso, perfeito. E aí, ok, mas para que essa energia existe? Para que essa glicose é tão importante? Por que a gente precisa desse oxigênio? Tipo, o que é isso? Para que isso? Eu lembro que no comecinho da aula a gente viu qual ia ser a importância, né? Qual ia ser a correlação entre a fotossíntese e a respiração. A respiração é exatamente esse processo, em que a gente consome a glicose, né? Onde vai estar armazenada essa energia, em forma de ligações químicas, junto com o oxigênio, para produzir a energia para o corpo viver. Então, por exemplo, quando a gente está sobrevivendo, quando a gente está caminhando, quando a gente está vivendo, se reproduzindo, fazendo várias funções de ser vivo, de bicho, de vida, de planta, né? Porque planta também faz todas essas coisas, também se reproduz, também sobrevive, não se locomove, mas enfim,
faz essas funções, tem essas funções vitais, ela vai precisar de energia. E a gente vai conseguir essa energia através desse processo de respiração, que vai quebrar a glicose, consumindo oxigênio, e, enfim, distribuindo essa energia para o resto do corpo. Corpo, entendam como pode ser corpo. Caule, galinho, folhinha, florzinha, Exato. fruto. Exato. E, enfim, e aí a gente consegue entender a relação, porque a fotossíntese vai produzir oxigênio e glicose, que vão ser utilizados na respiração, e vai liberar gás carbônico e água, que vão ser utilizados na fotossíntese. Ok, então tudo acontece dentro de um equilíbrio, tudo acontece de forma linda, maravilhosa. E um ponto muito importante em ser ressaltado aqui é que a respiração vai acontecer dentro de uma organela que chama mitocôndria, né? Enfim, depois vocês vão ver na aula de... Como é que fala? Na segunda aula, né, que vai estar na apostila, a gente tem até uma musiquinha para, enfim, caracterizar as organelas. Maravilhosa a musiquinha. Enfim, para fixar que a mitocôndria faz respiração, entendeu? E o cloroplasto, ele vai fazer a fotossíntese. Então, perfeito. A gente já entendeu todas essas coisas, né? E vamos trabalhar aqui com uma coisa que a gente conhece, certo? Então, primeiro, para a gente trabalhar com essa coisa que a gente conhece, que vai ser aquilo que todo mundo sempre fala, que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Que ela vai produzir o gás, oxigênio que todo mundo precisa. Vamos entender se isso é verdade e por que é verdade ou não. Não quero dar spoilers aqui para vocês, né? Então, vamos lá. Existe uma coisa que chama ponto de compensação fótica, certo? Que a gente sabe que a fotossíntese ela vai acontecer com mais intensidade de acordo com a intensidade luminosa, né? Enfim, se tem mais luz, ela vai acontecer com mais intensidade. Até um certo ponto, né? Enfim, tem esse ponto que ela não consegue mais se tornar mais intensa, que, enfim, é meio que o limite, ela só vai continuar sendo continuamente intensa. Não importa quanto a intensidade luminosa aumente, certo? Então, retomando, a taxa de fotossíntese, a intensidade de fotossíntese vai aumentar de acordo com a intensidade luminosa, tá? Só que ela vai chegar num ponto que ela vai chegar nesse ponto de compensação fótica, que é esse ponto aqui marcado pelo C, que ela não vai mais aumentar a intensidade do processo de acordo com o aumento da intensidade luminosa, tá? Ok, perfeito. Tá. Ok. Para crescer as plantas, elas precisam que, para as plantas crescerem, enfim, realizarem funções a mais do que só sobreviver, então se reproduzir, crescer. Enfim, não consigo pensar em mais ações que as plantas fazem por enquanto, mas enfim, se alguém tiver lembrar de alguma coisa, pode comentar no chat. Que ela vai precisar de uma energia maior do que ela consome, né? Que, enfim, ela vai consumir nesse processo de respiração celular. Então, ela vai precisar passar desse ponto, né? Enfim, de produção, que é esse ponto de encontro, de energia, para ser a mais do que ela consome, certo? Elas precisam realizar mais fotossíntese do que respirarem. Tá, ok. Então, já entendemos que ela precisa realizar fotossíntese a mais do que ela consome na respiração para poder crescer e fazer todas essas coisas. Mas como diabos isso vai se relacionar com a questão da Amazônia que você falou, professora? Tipo, o que é isso que você está me falando? Existem alguns organismos que realizam a fotossíntese, além de somente as plantas, né? Então, a gente tem as plantas, as algas, algumas bactérias, o fitoplâncton. E qual é a importância dentro disso? A importância é que cada um desses organismos vai precisar de uma certa quantidade de energia para sobreviver. Então, por exemplo, uma planta, uma árvore, uma sequoia, que são aquelas árvores gigantescas, vocês vão ver. Eu amo. Vai estar da minha parte. Sim, exato, que vocês vão ver na parte da Bru da aula. São gigantescas, elas vão precisar de uma quantidade maior de energia do que, por exemplo, um fitoplâncton, do que uma bactériazinha pequenininha, certo? Então, quando a gente vai ver,
a quantia de energia que elas vão precisar na respiração celular é muito menor, certo? Então, vai ser mais fácil passar esse ponto de compensação fótica, que é esse ponto que as coisas se equilibram, né? Enfim, a quantidade de fotossíntese e a quantidade de respiração celular, de energia que é consumida. É menor. Então, é mais fácil e é mais... Enfim, é maior a quantidade de energia que é produzida em compensação ao que é consumida em fitoplânctons, algumas bactérias e algumas algas, certo? Então, a gente consegue entender que o que acontece? As plantas, a grande parte delas, vai consumir, seja durante a noite, seja durante pontos que, enfim, elas não vão estar conseguindo realizar essa fotossíntese, o oxigênio que elas produziram através da respiração, certo? E as algas, bactérias e fitoplâncton vão consumir oxigênio na respiração, mas elas vão consumir uma quantidade menor do que elas produziram. Então, vai sobrar o oxigênio para o restante do mundo. Tcharam! Então, agora a gente entendeu por que a gente não pode falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Enfim, esse conceito de pulmão do mundo também está super confuso, mas nesse sentido de produção de oxigênio de fato, a gente entende que as algas, bactérias e fitoplânctons são, de fato, esse tal pulmão do mundo. Então, agora eu vou passar a bola para a Bru. É isso, galera. Vamos falar um pouquinho sobre... A gente estava falando agora sobre as plantas num aspecto micro, ou seja, pequeno. A gente estava falando do aspecto celular. Agora a gente vai pular para um aspecto macro. Falta bem pouquinho tempo de aula, mas eu quero resetar a cabeça de vocês, porque vai ser um bloco totalmente diferente. Então, dê uma respirada fundo e vamos lá. A gente vai falar sobre o reino plant, que fala sobre todas as plantas do mundo. Eu vou falar um pouco rápido, porque eu tenho pouquinho tempo agora. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem no chat, levantem a mão, a gente tira para vocês, beleza? Então vamos lá. O reino plant, que agloba todas as plantas, é um reino de organismos autótrofos, ou seja, organismos que produzem o próprio alimento, organismos que produzem toda a matéria orgânica que eles precisam para sobreviver. Pluricelulares, ou seja, plural, que tem muitas células, ok? E que formam tecidos. O que significa isso? Que eles têm tecidos organizados, que nem nós, seres humanos, temos tecidos específicos, como pele, temos tecidos específicos, como músculo. As plantas também têm tecidos específicos que formam os órgãos, como caule, folha, flor. Beleza? Em geral, a gente analisa esse reino das plantas em 4 grupos. E esses grupos, eles vão ser divididos de acordo com alguns critérios que deixam essas plantas desses grupos serem mais ou menos dependentes de água para viver. Beleza? Esses quatro grupos são plantas briófitas, plantas pteridófitas, plantas gimnospermas e plantas angiospermas. Eu acho que eu coloquei aqui de novo angiospermas no meu PowerPoint, mil desculpas, mas é porque as angiospermas são um grande grupão aqui dessa divisão. Isa, se você puder passar. Começando um pouquinho a falar sobre a classificação das plantas. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que classificar é organizar as coisas, é dividir as coisas com base em critérios. Ou seja, dependendo do critério, do padrão que eu escolher, eu vou ter uma classificação. Então, quando eu olho para as plantas, algumas características são um pouco mais especiais para o estudo da biologia, principalmente na época do vestibular colegial, do que outras. Então, vamos lá. O primeiro critério que a gente pode falar é sobre a presença ou não de vasos condutores. Que nem a gente tem veia, eu não estou tão branquela assim, mas dá para ver algumas veias. Que nem a gente tem veias, as plantas também têm vasos condutores, que levam nutrientes para toda a estrutura delas. Quando as plantas não têm vasos condutores, elas são avasculares. Quando as plantas têm vasos condutores, elas são tem um bem-te-vi aqui. Elas são vasculares, elas são traqueófitas, ok? Quando as plantas precisam, outra classificação que é muito importante para as plantas é quando elas precisam ou não de água para se reproduzir. A gente vai ver que tem 2 grupos que são dependentes de água para se reproduzir, ou seja, se não tiver água,
Se não chover, se elas não estiverem perto de presença de água, elas não vão conseguir dar origem a novas plantinhas. Mas a gente vai ver que tem outros 2 grupos que conseguem se reproduzir sem a ajuda de água ali, beleza? Além disso, outro critério que é utilizado para estudar plantas é se a gente consegue enxergar a olho nu a estrutura reprodutiva delas. Elas podem ser criptógamas, pensa numa cripta, uma caverna, escondido, que você não consegue ver, porque está bem escondidinho ali na caverna, ou elas são fanerógamas, porque você consegue vê-las, você consegue ver o órgão reprodutor ali bem presente. E esses órgãos reprodutores, os mais famosos de todos, que todos nós conhecemos, são as flores, ok? E os estróbilos, que são aquelas pinhas bonitas que a mãe gosta de pintar de dourado e pôr na mesa no Natal. Além disso, outra característica importante das plantas é a presença de sementes ou não, ok? Plantas que produzem sementes vão ser chamadas de espermatófitas, ok? Essa foi uma primeira classificaçãozinha das plantas que a gente passou aqui para vocês. Então, vamos para o primeiro grupo, que é o grupo das briófitas. As principais representantes desse grupo das briófitas são musgos. Sabe quando você vai para perto de rio ali, quando você faz uma trilha, vai andar numa cachoeira, aí você passa a mão assim na terra e você fica, ai, que nojinho, é melado, que é musgo? Então, esse musguinho faz parte das briófitas. Outro exemplo bonitinho de... Eu não consigo usar minha flechinha aqui nos slides. Isa, você consegue circundar a primeira imagem? São as hepáticas. Elas não são muito comuns, mas é muito mais difícil da gente ver elas. Mas essa foto, se eu não me engano, eu peguei de uma amiga que fez umas trilhas muito loucas no Chile. E ela falou que tinha conseguido, ela sabia que eu sou louca por plantas, ela me mandou uma foto autêntica de hepáticas, que são os principais representantes desse grupo chamado briófitas. E quais as principais características desse grupo? Primeiro de tudo, elas são avasculares. Por isso que, como vocês podem ver, aí as imagens estão amplificadas, mas elas são bem pequenininhas. Os musgos são pontinhos verdinhos. Vocês conseguem ver nessa última pedrinha cheia de musgo, que a Isa está circundando com o mouse agora? Elas são, na verdade, bem pequenininhas. E por quê? Como elas não têm vasos condutores para transmitir todos os nutrientes ao longo do corpo delas, elas têm que ter um tamanho mais reduzido, elas têm que ter pequeno porte, porque assim fica mais fácil de transmitir, de transportar substâncias na planta, beleza? Além disso, esse grupo de plantas ainda não possui órgãos verdadeiros, ou seja, a gente não pode falar que elas têm caule, folha, raiz, porque elas começaram a produzir esses órgãos, elas têm tecidos, elas têm uma estrutura parecida com folha, uma estrutura parecida com raiz que vai absorver água, mas elas não têm ainda órgãos verdadeiros, você não vai conseguir identificar caule nelas, o que é folha e o que é raiz nelas, beleza? E elas são plantas que precisam de água para se reproduzir. Por quê? Porque o gameta desses tipos de planta, ele precisa nadar para chegar até o outro gameta. Então, se não tiver água perto, elas não conseguem se reproduzir. Por isso que vocês sempre vão ver musgo em áreas muito úmidas, perto de rio, em mangue. Você não vai ver musgo no cerrado, por exemplo, porque é seco, elas não conseguem se reproduzir lá. Isa, você consegue mudar de PowerPoint para mim? O segundo grupo de plantas que a gente vai falar são as pteridófitas, que são as samambaias, é a planta da avó, né? Meu filho, aqui, deixa eu conversar com a minha plantinha, contar as fofocas do dia. E o que as samambaias têm de diferente das briófitas? Elas são o primeiro grupo de plantas que são vasculares, que têm vasos condutores de seiva. Então, se a sua avó é aquela doida das plantas, que nem a Bruna, que rega bonitinho, conversa com as plantas conseguem crescer muito. As samambaias são gigantes, às vezes elas cobrem paredes. E por que elas conseguem ter esse tamanho tão grande? Porque elas têm vasos condutores que conseguem transportar as substâncias, o alimento, a água ao longo de todo o corpo dela. Então, os vasos condutores permitem que as plantas tenham um tamanho maior, ok? Elas não possuem órgãos reprodutores visíveis também, elas não têm flor, e elas não têm semente, elas não têm fruto. Os órgãos reprodutores delas são escondidinhos. Mas, quando a gente vira uma samambaia, por exemplo, a gente consegue ver esses esporos na parte de baixo delas. Isso já é o resultado da reprodução. Não é o órgão reprodutor, ok?
As samambaias, elas também vivem em matas mais úmidas, como a Mata Atlântica e a Amazônica, e elas, às vezes, vivem também em cima de algumas plantas. Elas não são parasitas, mas elas gostam de viver, às vezes, enroladas num caule, num galho, ok? Porque elas gostam de pegar lugares altos, para elas poderem terem maior acesso à luz, beleza? Os principais plantas representantes desse grupo são as samambaias e as avencas, e é possível que elas se reproduzam assexuadamente por brotamento. Você consegue pegar um brotinho dela perto da raiz dela, colocar no outro vasinho e ela vai brotar ali de novo. Isa, a gente consegue ir para o próximo? Gimnospermas. Agora estamos falando de um grupo muito especial. As gimnospermas são plantas tipicamente terrestres e elas são plantas de enorme porte. Ela tem algumas representantes que são uma das maiores árvores do mundo, entre uma delas as sequoias gigantes, aquelas árvores que você vê 15 pessoas abraçando, dando mão para conseguir abraçar. Meu sonho é ver uma sequoia gigante, onde eu ainda vou para o Parque Nacional das Sequoias Gigantes, nos Estados Unidos, mas até lá a gente só observa nas fotos. E por que as gimnospermas conseguem ter um porte tão grande? Elas se adaptaram muito bem ao ambiente terrestre. Também porque elas têm vasos condutores, mas porque elas conseguem se adaptar a climas um pouco mais, como eu posso dizer assim, um pouco mais agressivos para as plantas, climas mais frios, climas mais secos. Elas também conseguiram desenvolver melhor estruturas que a gente pode chamar de órgão das plantas, como caules, folhas, e a gente vai ver que a estrutura reprodutiva delas são esses cones e essas pinhas. Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é importante, é que como elas conseguiram desenvolver essas características tão importantes para a adaptação do meio terrestre, permitiu com que essas plantas conseguissem tomar um grande porte. Quais são essas características? Além delas desenvolverem um caule, que é uma estrutura que perde menos água, ok? Porque ela tem menos organelas, como eu posso dizer assim, permeáveis, elas também desenvolveram essas folhas em formato de espinhos. Você consegue circundar essa imagem para mim, Isa? Isso é muito característica de plantas xerofíticas, plantas de lugares que não têm muito acesso à água. Então, é muito mais fácil de você perder água quando você é uma folha grande do que quando você é uma folha, um pauzinho. Quanto maior é o espaço de uma folha, mais água a planta perde, ok? Além disso, a estrutura reprodutora dessas plantas são os estróbilos, que a gente conhece como pinha, pinho, ok? Então, ela é uma fanerógama, porque a gente consegue enxergar as estruturas reprodutivas nela. Além disso, elas podem ser monóicas, ou seja, elas possuem, numa mesma planta, os dois tipos de órgão reprodutor, feminino e masculino, ou elas podem ser dioicas, órgãos reprodutivos masculino e feminino são separados, beleza? Ok? E agora vamos para, a gente tem muito pouco tempo, mas vamos para as angiospermas. Vamos lá. As angiospermas são o maior grupo de plantas do planeta. São os tipos de plantas que têm flor e fruto. Se tem flor e fruto, é angiosperma. Não briguem. Se tem flor, se tem fruto, vai ser sempre, 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 sempre uma angiosperma. E é o grupo de maior predominância na natureza. Por quê? Além delas terem conseguido pegar todas as adaptações dos outros grupos, como vasos condutores, caules, enquanto elas estão em lugares mais de temperaturas mais agressivas, vamos dizer, muito frio ou muito quente, elas também têm essas adaptações nas folhas. O fato delas terem fruto e flor ajudam elas a se reproduzirem. Tanto as flores, porque elas chamam a atenção dos insetos, que vão ajudar na reprodução, vai de uma florzinha para outra, levando grãos de pólen para polinizar, para fecundar outras flores. Quanto os frutos ajudam na dispersão. Quem aqui nunca está no mato, tal, pegou uma florzinha, uma frutinha, enfim, uma jabuticaba, chupou, não quis comer o caroço, jogou ali no mato, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai jogar lixo. E aí brotou uma jabuticaba a 100 metros de distância da jabuticabeira. Ou seja, os animais fazem isso o tempo inteiro.
Então, elas conseguiram ter maior predominância na natureza porque elas conseguiram se dispersar mais na natureza. Elas criaram adaptações, características que permitiram elas avançarem no ambiente terrestre. Então, além delas terem todas essas características, raiz, caule, folha, as flores e os frutos permitem com que esse grupo se reproduza mais, se disperse mais. Bom, eu já falei mais ou menos tudo que tem no slide, vamos para o próximo. Vamos para o próximo, que eu já falei dessa adaptação, a gente tem pouco tempo, é melhor falar das adaptações ao meio terrestre. Beleza. Quando a gente olha esse quadrinho, ele cai bastante na biologia. A gente consegue ver cada uma das adaptações por grupo. Eu coloquei as algas aqui para mostrar o que tem de grande diferença entre as algas e as plantas, e depois a gente vai falar das plantas. Quando a gente fala das algas, para as biófitas, a característica que se originou ali de diferença de adaptação ao meio terrestre foi o embrião, que você consegue ter uma junção de 2 gametas fecundando, formando um zigoto, e ele vai se multiplicar ali, dando uma origem ao embrião, que vai originar uma plantinha maior. Mas a nossa aula, a gente começa a falar principalmente a partir das briófitas, que é o que cai principalmente nas provas. A adaptação que permitiu as pteridófitas ficarem maiores que as briófitas, ou seja, as samambaias ficarem maiores que os músculos, foi a origem de vasos condutores, ok? Porque permitiu elas crescerem, aumentarem de tamanho, porque elas conseguiam transportar substâncias, alimento, água, enfim. Aí, a principal característica que foi uma novidade que as gimnospermas tinham das pteridófitas foi a originação de sementes, porque as sementes elas conseguem ser muito melhor dispersadas no meio terrestre do que os esporos, que eram aquelas bolinhas atrás das samambaias. As sementes também ajudam a proteger a futura plantinha. As sementes têm um armazenamento de glicose e outras substâncias necessárias para o embriãozinho ali da plantinha se desenvolver no início da sua vida. E, por fim, a última grande adaptação das angiospermas foi a origem da flor e do fruto, que ajuda tanto na polinização, ou seja, na fecundação, na reprodução, quanto na dispersão das sementes, ou seja, os animais que comem esses frutos, eles vão defecar quilômetros de distância, ajudando na dispersão dessas plantas, ok? E o que eu quero que vocês entendam, quem está no topo ali, as angiospermas, Isa, você consegue puxar a setinha? Quem está no topo tem todas as características de trás, mas quando você vai para as angiospermas, ela não tem flor e fruto, o que tem para cima, a daqui não tem, ok? Beleza? Então, quando a gente vai nas pteridófitas, elas têm vasos condutores e têm embrião, mas elas não têm semente, não têm fruto. É como se fosse uma escadinha. Quem está lá em cima já subiu todos os degraus, mas quem está aqui embaixo só subiu o primeiro, só subiu o segundo, só subiu o terceiro. Beleza? Já estourou o nosso tempo, né, Isa? A gente está uns 5 minutos atrasados. Então, Pedro, eu vou liberar a turma para vocês ficarem, poderem receber os próximos professores. Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido